A Fazenda São Miguel, localizada no povoado Brejo Grande, em Olho d'Água das Cunhãs, é uma propriedade de 345 hectares, com 320 hectares em produtividade na bovinocultura de corte, com 850 cabeças de gado. Uma propriedade que vem de uma sucessão familiar, administrada anteriormente pelo saudoso pai do atual proprietário, Miguel Braga, esposo da herdeira das terras e mãe do atual administrador da fazenda, Michel Braga, que assumiu os trabalhos assim que seu pai os deixou. Em 2006, foi quando eu assumi, foi assim que meu pai faleceu, e a fazenda era administrada de uma forma de uma pecuária tradicional, era principalmente criação de vacas, era a questão da cria mesmo, o foco, e só que não se tinha um controle de se a vaca reproduzia todo ano, tinha um determinado descontrole, não tinha aquele controle de quantos animais tinha, quanta categoria, vaca, garrote, garrota. E a partir de 2016 eu comecei com essa questão das redes sociais, a gente se informando, teve a questão do toque da questão da pecuária moderna, Então a gente começou a querer mudar e tornar a fazenda mais produtiva, transformar a fazenda realmente numa empresa. A mudança chegou para o proprietário a partir do momento que ele decidiu inovar e, em seguida, o sistema FAEMA-Senar, mobilizado pelo Sindicato Rural de Vitorino Freire, apareceu em sua propriedade, que logo apresentou a assistência técnica e gerencial. De 2016 a 2020, a gente entrou nesse processo de inovação, numerando a questão das vacas, fazendo a numeração de todo o gado, fazer um controle mais específico, e percebemos que a produção estava aquém do esperado. Tipo assim, a taxa de prenhez variava de 45 a 55, enquanto a gente via que o ideal seria pelo menos 80%, 80 a 85%. Então, esse processo de 2016 até 2020, a gente estava fazendo os planejamentos, preparando financeiramente para poder implantar as maiores novidades e orientações técnicas para poder aumentar a produtividade. Então isso culminou em 2020, Foi quando em 2021 o Senar chegou e casou, a minha vontade de querer implantar a pecuária moderna com as orientações técnicas do Senar. O produtor que antes trabalhava com o método convencional recebeu orientações do técnico de campo que logo transformaram esse caso de sucessão familiar em mais um caso de sucesso produtivo. A princípio a gente fez o diagnóstico, o que a gente trabalhou bastante no início foi manejo de pastagem, então até então ele não tinha conhecimento qual o ponto de entrada, qual o ponto de saída. Posteriormente a gente passou para o plano nutricional. Então a gente começou a suplementar o rebanho e depois disso a gente foi para a parte reprodutiva. Então aí é onde chegou a questão da IATF. E hoje ele já trabalha, inclusive aqui ao fundo a gente já tem uns tourinhos que são frutos da IATF. Que ele está fazendo seleção para vender genética aqui na região. Então no início, como ele tinha vontade de trabalhar com a questão da IATF, inseminação em tempo fixo, aí com a nossa chegada, o Senar e com outra instituição, a gente conseguiu cadastrar ele aí para ele estar implantando na fazenda. Então hoje ele reduziu um custo aí de, vamos supor, ele só paga 30% hoje dos serviços da inseminação de ATF. O restante é tudo por conta da outra instituição. Então isso aí já é uma outra vantagem. Com as orientações repassadas pelo técnico de campo, o produtor alcançou os seguintes índices. Na taxa de prenhez, que antes era em torno de 45% a 55% de 2021 e 2022, passou a obter uma taxa de 85%. Já a taxa de desmame, que antes era em média de 180 quilos, hoje a desmama é em média de 210 a 220 quilos. Com esse maior peso de desmama, ele conseguiu agregar até mais valor no seu produto. Então, melhorando aí a fonte de renda aí da propriedade. A taxa de lotação, que era em torno de 0,9 unidade animal por hectare, hoje com o novo manejo, como a implantação de piquetes, manejo de pastagens e suplementação, passou a ser de 1,9 unidade animal por hectare. O
produtor não tinha o hábito de efetuar anotações e, com isso, não tinha um controle certo de quanto lucrava em sua propriedade. Com a entrada da ATEG do sistema FAEMA Senar, onde o motivou a ter controle de toda a sua produção, já obteve 20% da lucratividade, mesmo com alto investimento obtido. Então assim, uma das evoluções, né, da questão do acompanhamento do Senar, também é a questão dos relatórios, né, das finanças e do acompanhamento de produção, que acaba envolvendo, né, os nossos funcionários, né, que acabam indo para algumas capacitações do Senar. A gente dá aqui a liberdade, às vezes libera do serviço da fazenda para ir fazer esses cursos de capacitação. Eu fiz o curso junto com o Leonardo, técnico do Senar, o pastejo rotacionado, certo? Hoje eu estou conseguindo aqui na Fazenda São Miguel intensificar o pastejo rotacionado em questão de altura do pasto, entrar com a altura certa, sair com a altura certa. E sempre existe essa liberdade que, quando tem um curso, a gente faz a inscrição dos cursos do Senar, que são bem-vindos para essa questão do aprimoramento técnico, né? Então, ou vai todos, eu e eles, de acordo com o tempo, ou pelo menos eles vão para poder participar desses cursos e tentar melhorar essa aprendizagem sobre a nossa pecuária. Quais os cursos que vocês já fizeram? Nós fizemos curso de manejo de pastagem, de controle de pragas, né, e da parte de controle financeiro. A unidade do Senar que atendeu a propriedade foi a Regional de Bacabal. Nessa Regional de Bacabal a gente atende 4 cadeias produtivas. Dentre elas é essa aqui na qual está atendendo, que é corte, né? Mas também tem a cadeia produtiva de leite, hortifruti e piscicultura. E hoje são 10 municípios sendo atendidos por essas cadeias. E como é que é a avaliação do supervisão ao atender essas propriedades hoje, de um modo geral? Sim, a supervisão ela tem mais o objetivo de acompanhar o técnico nessa visita, em algumas aleatórias, para ver se a tecnologia da TEG está sendo aplicada corretamente por esses técnicos no dia a dia da atividade dele. Então a supervisão tem mais essa função, de contribuir na assistência técnica do técnico na hora de implementar essa tecnologia. A Fazenda São Miguel é atendida pelo Senar através do programa Agro Nordeste 2, uma coordenação do Rodrigo, que já trabalha essa região, né, Rodrigo, junto com parcerias, dentre elas o sindicato local. Isso, essa região aqui, a região do Médio Meio Oriente, já vem atuando há 3 anos praticamente, com assistência técnica, né, do Senar, para os produtores de gado de corte, gado de leite, hortifruticultura e piscicultura. E o nosso ponto de apoio, a nossa base, né, para o trabalho de assistência técnica do Senar é o Sindicato dos Produtores Rurais, né. No caso aqui, a propriedade é localizada no Lago das Cunhãs, então faz parte do sindicato de Vitorino Freire, né. Então o sindicato ele é a nossa base, onde a gente inicia as ações, né. Sempre que a gente vai iniciar uma ação, a gente procura o Sindicato dos Produtores Rurais, né, que é o sindicato patronal, para que ele possa indicar os produtores, né, que fazem parte do sindicato, e em cima disso a gente trabalhar a nossa base, o nosso banco de dados, né, para poder iniciar os trabalhos de ATEG. Então a figura do sindicato ela é fundamental, né, para a região, porque é do sindicato que parte as ações do Senar, tanto as ações de ATEG, que é a assistência técnica, quanto as ações também de capacitação, né, que são os FPRs, promoção social. Então toda a ação que ocorre dentro do município de Olho d'Água das Cunhãs ou Vitorino Freire, ela dá início dentro do sindicato, né? Então o sindicato é o nosso ponto de apoio lá.